Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rise Projetos Digitais e hoje eu vou te mostrar como que a gente define a qualificação de um lead. Roda a vinheta. Quando a gente está pensando em qualificação de leads, entender se um lead é qualificado ou não, se ele deve seguir no teu pipeline ou não, a gente precisa entender como que a gente vai categorizar isso e quais são as etapas do teu pipeline, as etapas do teu funil que vão definir se um lead é qualificado ou não. Tá? Então, normalmente, como que a gente categoriza um lead, desde o lead que preencheu o formulário até o lead que vai ser um motivo de perda ou um lead de fechamento, tá? Então, vamos pensar no pipeline. Como que a gente separa normalmente? A gente separa a primeira categoria em lead. O que é o lead? Lead é qualquer usuário que preencheu um formulário. Se ele te deu as informações dele, ele virou um lead. Legal. Depois de lead, a gente tem o que a gente chama de MQL, ou Marketing Qualified Lead, que na prática é um lead qualificado para marketing. O que é um lead qualificado para marketing? Lead qualificado para marketing é aquele lead que tem um perfil determinado, um perfil que define se ele é o seu ICP, seu perfil de cliente ideal, ou não. E como que a gente separa isso, né? Um lead, ele normalmente é separado em duas características, perfil e interesse. O interesse fica para a próxima etapa, o perfil é o que a gente está definindo agora. Então, pensando num exemplo prático, tá? O lead foi o cara que foi lá, preencheu o seu formulário, dentro do seu formulário tinha alguns campos, entre eles qual que era o cargo daquele lead. Se o cargo do lead é, por exemplo, um diretor e o seu perfil de cliente ideal, né? O seu ICP define que um diretor de uma empresa com mais de 50 funcionários, por exemplo, ele vale a pena levar para uma reunião e tentar vender, ou seja, ele tem um perfil para seguir no teu processo comercial, logo a gente vai definir que esse cara é qualificado para marketing, tá? Então ele tem um perfil qualificado para marketing, ele é um MQL, tá? E como que você vai diferenciar isso? Você precisa pegar essas informações no seu formulário. Se você vai pegar um formulário no teu site, normalmente você precisa adicionar um campo a mais e você precisa adicionar todos os campos que são importantes para definir se ele é um lead qualificado para marketing ou não, de forma automática, sem que você precise entrar em contato com ele. Quando eu estou fazendo isso no LinkedIn, eu não necessariamente preciso adicionar um campo onde ele precisa proativamente preencher. Eu consigo puxar isso diretamente do perfil da pessoa, né? Então facilita porque eu não adiciono um atrito a mais e eu trago a informação diretamente do perfil da pessoa. Logo, como eu estou diminuindo o atrito, eu estou aumentando a minha conversão, tá? Então você precisa colocar dentro do seu formulário quais são as características que definem se ele tem um perfil abordável pelo seu time comercial ou não. É isso que define se ele é um lead qualificado para marketing, um MQL. Legal. O seu lead preencheu, ele tem as características que definem que ele tem um perfil abordável pelo comercial. Qual que é a próxima etapa do funil? A próxima etapa é julgar se ele é um SQL ou não, um Sales Qualified Lead, se ele é um lead qualificado para vendas. Qual que é a função como que a gente define se ele é um SQL ou não? É pelo interesse, né? Então, o MQL é em termos de perfil, o SQL é em termos de interesse. Tem algumas bibliografias que trazem diferenças em relação a isso, mas de forma prática é o que a gente costuma implementar, tá? Então, quando que ele vai ter interesse? Quando ele aceitou marcar uma reunião com você. E aí você precisa entender qual que é o teu momento. Por quê? Se você não tem um gargalo de tempo na sua operação comercial, ou seja, o teu time comercial tem tempo para abordar muita gente, você não precisa fazer uma ultra qualificação para levar ele para uma reunião. Se ele tiver um perfil, legal, vamos marcar uma reunião e já levar ele para uma reunião, né? Vamos falar com ele e já levar ele para uma reunião para ele seguir no processo comercial. Agora, se a sua operação comercial tem um gargalo de tempo, ou seja, a agenda dos teus vendedores ela está relativamente ocupada, o que você precisa fazer? Você precisa ter um SDR que qualifique esse cara antes de levar para a reunião. O que você vai qualificar normalmente? Se ele tem budget, se ele tem prioridade, se ele é o decisor. Você precisa pegar as informações que você precisa para que ele possa seguir no processo comercial de acordo com o tempo que você tem disponível. Se a gente tem bastante tempo disponível no comercial, né? O teu comercial tem agenda para abordar todos os MQLs, faça isso. Como que vai ser a abordagem? Você vai abordar, vai perguntar se esse cara tem interesse na tua solução, né? Se ele tem, normalmente, se ele tem uma dor específica, você não vai propriamente perguntar, você tem interesse em comprar no serviço de marketing? Não é isso. Você vai perguntar se ele tem uma dor relacionada à geração de leads, se ele tem uma dor relacionada a conhecimento da empresa, ninguém conhece a empresa dele, se ele tem uma dor relacionada a precisar vender mais, né? Então você vai identificar essa dor, você vai identificar normalmente se ele tem budget ou não, e isso é uma característica que você define de acordo com o seu processo comercial, e você faz essa pré-qualificação. Tendo qualificado em relação a isso, né, ele tem interesse, ele tem uma dor, o que a gente está falando? Que ele tem interesse, né? Então ele tinha o perfil
Ele tem as características de perfil para ser abordado pelo comercial e ele tem as dores específicas. Se ele tem as dores específicas, ele precisa ter interesse. Aí você vai entender se ele tem prioridade, se ele é o decisor ou não lá na sua reunião. Então ele passa para a próxima etapa, então ele é um lead qualificado para vendas. Normalmente a gente define se ele é qualificado para vendas ou não a partir do momento que a gente marca uma reunião. Marcamos uma reunião, legal, é um SQL. Depois de SQL, o que a gente vai ter? Vai ter propriamente a etapa de apresentação de proposta e depois a etapa de venda, né? Então, para quem que a gente apresenta a proposta? Para o cara que fez uma reunião que fez sentido. A gente conseguiu fazer um diagnóstico, entender quais são as dores que ele tem, entender prioridade, budget, quem que toma a decisão e a partir disso a gente leva para uma proposta. E na proposta o ideal é que você sempre apresente a sua proposta. Nunca envia ou evita ao máximo enviar somente uma proposta. Por quê? Quando a gente apresenta a proposta, a objeção que a pessoa vai ter, que o teu lead vai ter, você consegue quebrar essa objeção ao vivo. Então você não deixa ele pensar sozinho sobre a objeção dele e ele vai criar várias outras objeções. Você aproveita esse momento para apresentar a tua proposta, levantar as objeções em relação à proposta e já quebrar. Daí a tua chance de vender é muito maior, tá? Então são nessas etapas que a gente qualifica um lead. Recapitulando, lead preencheu o formulário, ele é um lead. Tem características de perfil, é um MQL. Tem interesse para ir para uma reunião, é um SQL. Dentro dessa reunião a gente identificou que faz sentido ele seguir para uma proposta, ele vai para uma proposta e de proposta ele cai para vendas. Então esse é o funil que a gente desenha normalmente uma etapa de vendas complexas, inside sales, e são esses os drivers que definem a qualificação de cada etapa do lead, cada etapa do seu pipeline. E aí você vai sempre revisando isso, revisitando, entendendo se você precisa de uma qualificação maior ou não, ou se você pode diminuir a qualificação em termos de campos do formulário, por exemplo, né? Então você está sempre avaliando para otimizar o teu pipeline e no fim das contas otimizar a tua taxa de conversão, que é o que vai fazer o teu ROI ser maior. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a desmistificar e simplificar as estratégias e a teoria de marketing na prática. Abraço e até o próximo vídeo.